Graça e paz, família Bibini, família mais abençoada do Vale do Aço, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estudar hoje o livro de Provérbios. Provérbios é um livro muito bonito, tá? Cujos autores não se sabe ao certo, né, todos eles, quais são os autores de cada capítulo. Salomão escreveu a maior parte deles, tá? Mas também o provérbio 30 e o 31 é de Agur e de Lemuel. Então a gente não pode falar, né, que são todos escritos por Salomão. Tem gente que até gosta de falar, né, mas não é, né? Então a gente vai estudando e a gente vai vendo. A maior parte deles foi sim escrito por Salomão. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver que o 30 está escrito assim, palavras de Agur, né? E o 31, provérbios do rei Lemuel. O propósito do livro, irmãos, é por isso que eu falei para vocês que o livro dá pancada. Ele é da lição de moral, tá? O livro todo é dando lição de moral, principalmente aos jovens, tá? Principalmente aos jovens, aos filhos, né? Naquela fadiga toda, né, da vida. Jovem gosta de fazer as coisas apressadas, né? O jovem às vezes não gosta de ouvir conselho de idoso, de mais velho, não é assim que funciona? A gente toma uma certa idade, irmãos, a gente não quer nem saber de conselho de pai, de mãe, né? Aí quando está mais lá para frente, a gente pensa, ai, se eu tivesse dado ouvido à mamãe, hein? Ai, se eu tivesse dado ouvido ao papai, ai, se eu tivesse dado ouvido ao pastor, por aí vai. Então os provérbios, tá, irmão, foram escritos, o próprio texto mostra isso para nós, irmãos, vão ver, quem já leu já notou. Fala muito com os filhos para prestar atenção. Lição de moral. Agora, a grande lição espiritual do livro de Provérbios é aquele que eu escrevi ali, olha. Salomão foi mais guia do que exemplo, pois ele ensinou certo, mas fez errado no final de sua vida. E o seu filho, o Roboão, seguiu o mesmo caminho dele e acabou se tornando um governante insensato e mau. Então, tá, irmãos, quando alguém te perguntar assim, qual a grande lição que o livro de Provérbios deixa para nós? Essa é a lição. Ele foi um guia, ele mandou fazer certo, mas no final da vida dele ele fez tudo errado, tá? Eu sei que tem gente que adora, mas adora mesmo, de adorar o livro de Provérbios. Então, você guarda no teu coração, foi escrito por um homem que ensinou certo e fez errado. A maior parte, no caso, né, dos provérbios, dos 31, né, a gente imagina aí que 30, né, foi feito por 29, aliás, foi feito por ele, né, e os dois últimos por Agur e Lemuel. Ele falou muito bem o certo, faz assim, filho meu, obedece teu pai, obedece tua mãe, mas ele no final da vida, ele pisou na bola, ele fez tudo errado. Então assim, guarda no teu coração. Se você adora muito o livro, saiba que você está adorando os conselhos de um cara que não deu conta não, né? Então ele foi mais guia do que exemplo, e no caso um guia cego, que ele falou, faz assim, mas ele falou, não vou fazer assim não, eu vou fazer do meu jeito, e se deu mal, amém? Então esse aí é o pequeno esboço, né, do livro. Eu vou fazer com você assim, nós vamos ler o capítulo primeiro, e depois nós vamos passar, igual eu fiz ali para você, ó, nos temas, nos vários temas que tem no capítulo primeiro, e vou deixar na conclusão, para a gente fazer um apanhado geral, para a gente mudar o modo, né, de fazer o estudo, amém? Quem já leu o provérbio primeiro aí, essa semana, para o estudo? Isso que é importante, tá, irmão? Não se apoie que você já fez a leitura, tá? A Bíblia é sempre assim que a gente lê. Por exemplo, hein? Primeiro, não, só o primeiro. Exato. Mas o importante é que você leu recente agora, não foi? É isso que a gente deve fazer. Quando o pastor falar assim, vamos estudar provérbios, esquece que você já fez essa leitura 500 vezes e refaz. Faz com calma, faz igualzinho, 1, 5, 10 capítulos, para você chegar aqui, né, já mais atualizado. E outro detalhe, anota na sua Bíblia, risca sua Bíblia. Bíblia é um negócio que se você tiver muito carinho, ela não serve para você. A Bíblia você tem que riscar ela toda mesmo que você puder. Não pode arrancar a página, né, para guardar. Mas tem gente que guarda, essa página é bênção, né? Aí você vai rasgar a Bíblia inteira, porque ela toda é bênção. Mas usufrui do livro sagrado, Bíblia Sagrada, copia, faz o que você puder lá. Mas eu te aconselho a fazer a leitura na semana que a gente for estudar. Ore a Deus e fala, Senhor, é isso que eu quero essa sabedoria, porque ela nos dá graça, prosperidade e felicidade. Muito obrigado, Senhor, bendito seja o teu nome,
pelo dia abençoado. Obrigado, Deus, porque neste dia nós podemos nos curvar diante da Tua autoridade, da Tua soberania e reconhecer o reinado do Senhor, o domínio do Senhor sobre nossas vidas e sobre todas as coisas. Agora que lemos esta palavra, pedimos ao Espírito Santo de Deus que fale conosco, que nos ensine, que nos dê força para seguir a caminhada. Nós, Pai, nos escondemos atrás do Senhor, para que o Senhor apareça, para que Cristo apareça nesta hora deste estudo, e só o Senhor fale com cada vida, com cada coração, fale profunda a nossa alma. Obrigado, Deus, muito obrigado, eu te agradeço mais uma vez e peço a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? O livro de Provérbios fala de sabedoria, mas não a sabedoria do homem, é a sabedoria de Deus. Tá? E o texto primeiro aqui que nós lemos, esse capítulo, vai falar, na verdade, o tema, né, e o propósito do livro, logo dos versículos 1 ao 6. O tema e o propósito do livro, olha bem, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aí vai começar a falar o propósito, irmãos, e o tema. Olha, foi escrito para que esse livro? Ele fala, olha, no versículo 2, primeiro vai dizer, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e fala, Provérbios para se conhecer a sabedoria. Está vendo, irmão? Vai falando por quê? Daí para baixo só falar o propósito do livro. Foi escrito para se conhecer a sabedoria, para a instrução, para entender as palavras da prudência, para instruir o sábio em procedimento, para instruir o sábio em retidão, em justiça e equidade, para se dar aos simples prudência, aos jovens dar conhecimento e bom siso, né? Ouça o sábio, você vai crescer em sabedoria e entendimento, vai adquirir habilidade, para entender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Está vendo? O próprio livro já diz para nós aí o tema dele, o propósito. Esse é o propósito, então, na verdade, da sabedoria, desde a pessoa mais simples até o sábio. Agora, irmãos, um detalhe, tá, que eu já falei isso para vocês, existe uma boa diferença entre sabedoria e entendimento. Tá? Entendimento você adquire na escola, você estuda, você lê um livro, você aprende, você escuta alguém ensinando, você vai ter entendimento. Agora, a sabedoria é algo muito diferente de entendimento. Por exemplo, olha, quem aqui já viu um médico cardiologista que fuma? Ou neurologista? Eu já vi. Esse cara é sábio? Ele é tolo, ele é entendido. Ele pode ser o melhor médico da cidade. Eu não estou aqui desfazendo dele, não. Ele tem entendimento, ele é entendido, ele é o melhor médico, cardiologista, o melhor neurologista. O cara entende mesmo, né? Sabe ensinar para a gente, cuidado com o cigarro, cuidado com a gordura, que ela vai entupir suas veias, você vai dar AVC, você vai dar derrame. Cuidado, seu coração não vai aguentar. Ele é entendido, ele te guia, ele fala para você fazer. Mas ele, na verdade, não tem sabedoria, ele faz aquilo que ele ensina para não fazer. Por isso que eu falei que Salomão é um bom exemplo disso. Salomão é um bom exemplo do médico cardiologista que ensinou a fazer certo e fez errado. Por isso que a gente não pode adorar as pessoas da Bíblia. Todas as pessoas da Bíblia têm erros, menos Jesus. Amém, queridos? Todos que pisarem nessa terra têm erro. Nós descobrimos tanto erro de Abraão, que nós ficamos aqui aborrecidos. Parecia que tinha um tempo que a gente estava só batendo nele. Mas não, ele fez tanta bobeira, né? Jacó fez muito mais ainda. Isaac já ficou mais tranquilinho e tal, né? Deu menos bobeira. Mas aí a gente vai vendo os erros dos homens e das mulheres da Bíblia, a gente começa a pensar o que não pode? Pode sim, irmãos. Porque perfeito que pisou nessa terra, só um foi o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Então Salomão é um exemplo. Então por isso que eu te falei, existe uma diferença entre sabedoria, entre entendimento. Repito, o entendimento você consegue estudando, teoria. Se você for o tipo que senta no banco, você pode adquirir entendimento. Agora a sabedoria virá de um outro processo, que depois do entendimento, você começa a aplicar o entendimento na sua vida. Amém, queridos? Então, se o cardiologista, se o neurologista bom lá que você conhece, ele fosse um camarada sábio, ele começava a aplicar o entendimento na própria vida, ou pelo menos tentar, né, irmãos? Tentar, vamos ser sinceros. Camarada que está agarrado num fumo, na bebida, que gosta daquela maçã de peito, dessa grossura de gordura, né? Um tanto assim de gordura, um tiquinho de carne, essa pessoa gosta. Para ela largar isso, é um processo, dói na pele, dói no corpo.
a gente largar algo que nós gostamos de fazer. Mas o sábio, ele vai lutar para guardar, para obedecer aquela regra, aquela lei, porque ele sabe que aquilo, pelo entendimento, ele sabe, vai me fazer mal. Ou a possibilidade de me fazer mal é muito grande. Então o livro de Provérbios vai ensinar isso para a gente, vai ensinar não entendimento, vai ensinar a sabedoria. Vez por outra ele vai falar de entendimento, igual nós lemos aqui. Mas o cerne do livro, o centro do livro, é ensinar sabedoria, né? Apesar que Salomão foi o homem mais sábio que existe, no final da vida dele, o que ele fez com a sabedoria dele? Eu já me fiz essa pergunta. Salomão foi sábio para quê? Acho que ele foi sábio para arrumar mulher. Ele arrumou muita mulher. Foi sábio para arrumar riqueza, ele arrumou muita riqueza. Foi sábio para construir o templo, coisa maravilhosa. Ele foi sábio para muita coisa, mas sábio para agradar, sábio para fazer a única coisa que ele tinha que fazer, ele não fez. Eu não posso agora voltar lá com você, mas quando Deus prometeu para Davi que Salomão ia reinar, Deus instruiu Davi e depois instruiu Salomão da mesma forma. E falou para Salomão que daria para ele o reino, estabeleceria o reino de Davi, se Salomão obedecesse à voz de Deus. E quando ele orou lá e que Deus atendeu a oração dele no dia da inauguração do templo, Deus repetiu para ele que ele deveria andar nos caminhos e estatutos, que Deus ia cumprir tudo aquilo, irmãos. E ele não conseguiu, e Deus não cumpriu também, porque lá na frente o reino foi dividido, foi rachado, e dali para lá você viu que desgraça que virou o reino de Israel. Rachado, norte, sul, né, Judá e o norte, e virou uma confusão. Está entendendo, irmãos? Então é preciso guardar isso. Sabedoria, a gente põe em prática aquilo que a gente aprendeu. E aí a gente passa a ser sábio, né? Por isso que a pessoa vai ficando mais velha, irmãos, ela fica mais ponderada, fica uma pessoa mais tranquila, né? E esse livro de Salmo vai nos ensinar isso. Então o tema está ali, né? No verso 1 ao 6, eu li para você. Agora a base da sabedoria, que é o cerne do livro, está no versículo 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Está vendo, ó? Lembra que eu falei para você a diferença de conhecimento, de entendimento, de sabedoria? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui fica bem claro para nós. Temor do Senhor é entendimento. Por que o temor do Senhor, aqui está dizendo que é o entendimento? Lá na frente vai falar, temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Você lembra que vai dizer? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está dizendo assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do entendimento. Se você, irmãos, escuta a Bíblia falar que tem que ser feito desta forma, você adquire primeiro o entendimento. Ao colocar em prática e provar e ver que aquilo é bom, o próprio Salmo vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Então, quando você prova o entendimento, aquilo que você entendeu, e põe em prática, você vai ver, opa, esse trem é bom mesmo. Quando o pastor fala, convoca para orar, vamos jejuar, e você aceita aquela convocação, você está tendo entendimento. Não, o pastor convocou, eu vou fazer. Às vezes você nem faz porque Deus tocou no seu coração. Não, o meu líder pediu, então eu vou fazer o jejum, eu vou fazer aquilo. Tudo bem, até aí tudo bem, entendimento, né? Que se você for inteligente, você segue e obedece o seu líder e o seu pastor. Se você for entendido, tiver entendimento. Então você vai porque entendeu. Ainda não tem sabedoria nem conhecimento. Quando você põe em prática, faz o jejum, você ora e você colhe bênção daquilo, você obedeceu e colheu bênção, aquilo você vai começar a fazer uma análise assim: olha, engraçado, que foi bom para a minha vida. Aquele jejum foi bom, me abençoou. Olha, aquela oração foi boa. Olha, aquilo que o pastor falou, olha bem, lembra que eu estou falando, você nem sentiu que era de Deus, você só obedeceu, cegamente. Não, peraí, aquilo foi bom. Eu vou passar a fazer isso então. Aí você já parte para a sabedoria. Você provou e viu que era bom, então você faz mais vezes. Aí você passa a ser uma pessoa sábia. Você vai criar uma vida de oração, de jejum, porque você fez, foi bom. Se você era infiel nos dízimos e na oferta, não está aqui o gasof lá, está lá dentro. Se você, peraí, a Bíblia fala para fazer, eu vou fazer isso. Ainda não tem sabedoria, irmão, só entendimento, né? Você entendeu, você veio e fez. Você colheu bons frutos, você passa, peraí, eu vou fazer isso simples, trem é bom, então funciona. E aí você parte para a sabedoria. A gente não adquire sabedoria, irmão, de ouvir alguém falar. Se adquire de caminhar, tá? É por isso que Jó, nós terminamos de estudar o livro de Jó, os irmãos estudaram conosco. Nós vimos que Jó, irmãos, chega no final do livro de Jó, ele confessa com a sua boca: olha,
eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu escutava falar do Senhor e achava que conhecia. E olha, irmãos, que Deus havia dito que Jó era o homem mais íntegro, o homem mais santo, o homem mais puro, mais temente que havia na terra e se desviava do mal. Então Deus dava um bom testemunho de Jó, e Jó chega lá na frente e confessa: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então agora Deus não é mais igual quando o Senhor começou, não era mais um Jó de Jó 1, 2, 3, por aí, não, agora era um Jó que conhecia Deus, capítulo 42, porque ele foi massacrado numa experiência dolorosa, na prática ele foi massacrado, e ele agora se tornou outro homem. Prática, querido. Então não fuja dos amassos que Deus dá em você, amém? Não fuja das esfregas que Deus te dá, não fuja, porque isso te faz um homem, uma mulher sábio. Então você está enfrentando algo no teu casamento, está enfrentando algo dentro da família, no trabalho, com o vizinho, você está enfrentando algo, não fuja, vai para a humildade, humilha-se diante de Deus, curva-se diante do Senhor, fala: Senhor, não me abandone, não me deixe nessa hora, não me deixe sozinho. Uma das orações que eu mais faço na vida é essa: Deus, não me deixe sozinho em lugar nenhum que eu estiver. Eu peço isso, sabe por quê? Porque se eu cair no pecado, eu continuo pedindo: Deus, esteja comigo e não me deixe sozinho. A gente tem que colocar em prática. E é no dia a dia, tá, irmãos? É agora, é amanhã, é daqui a pouco, é dia a dia, coloca em prática. Nós fizemos uma experiência com o grupo que está estudando Escola de Líderes, 14 dias de jejum, e todo mundo fez o jejum do dia que pôde, uns fez um pouco, outros fez o tempo todo, mas na hora que eu dei o microfone para quem quiser, 3 pessoas falarem da sua experiência, e eu falei: se você não deu conta também, pode vir testemunhar e falar: olha, eu comecei e não aguentei, mas os 3 que vieram, contaram bênçãos e milagres na sua vida. Então veja bem, atenderam um chamado: vamos fazer um jejum de 14 dias, fizeram. Agora, colheram frutos desse jejum, dessa experiência, agora é partir para sabedoria. Opa, esse trem foi bom, então eu vou fazer um jejumzinho sempre. Eu vou marcar aí 4 dias, 5, uma semana de jejum, um mês, né? E vou fazer. É isso, irmãos, que é a sabedoria. Se não é partir para a prática, não existe. E quando vai dizer aqui: o temor do Senhor é o princípio do entendimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, está mostrando para nós: louco é aquele que despreza a sabedoria, louco é aquele que despreza a instrução. E a gente sabe que o mundo está cheio de gente que destrói a instrução, né? E vai colher frutos, né? Por isso que eu brinquei aqui, perguntei: quem aqui, né, lá na frente não pensou: ah, se eu tivesse dado ouvido à mamãe, né? Ai, se eu tivesse dado ouvido ao papai, né? Ai, se eu tivesse dado ouvido. Isso aí mostra para a gente que a instrução, ela nos livra, e é o que o livro vai dizer, esse primeiro capítulo. Já na frente, o verso 8, 9, é um apelo a ouvir e receber a sabedoria dos pais. O 8 e o 9 vai dizer isso para nós. Já começa dizendo assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Está falando aí, irmãos, coitado do filho, irmãos, que não ouve o pai e nem mãe. Palavra de pai, palavra de mãe tem poder, tem autoridade. É quase a mesma coisa, porém a doutrina sabe, irmãos, as palavras têm um significado muito parecido. É igual eu falei para eles lá da escola bidominical. A nova série nossa é Compreendendo, né, a Graça de Deus. É compreender a graça de Deus. E não pus entender. E expliquei para eles que entendimento, né, entender a graça de Deus, você entende teoricamente. Mas compreender a graça de Deus é um entendimento profundo que te passa bem no nível da sabedoria. Então, entendimento, sabedoria, doutrina. O que é doutrina? Doutrina é conjunto de leis, de regras, tipo assim, não faça, né? Então, quando vai falar essas palavras assim tão parecidas, igual lá o temor do Senhor, o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, tá vendo? Olha bem. E agora vai dizer: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixa a doutrina de tua mãe. É que instrução é uma coisa, instruir você é uma coisa, te instruir a como montar esse tripé e tal, é uma coisa. Agora, uma doutrina é algo que você não pode fazer, tem que ser assim. Então você vê que é algo mais profundo ainda. E tem muitas coisas que nossa mãe nos fala, nosso pai nos fala, que é só instrução.
né? Você faz do seu jeito. Agora tem outros, será que a gente pode fazer do jeito da gente? Será que tem todas as coisas que a gente pode fazer do jeito da gente, irmãos? Não, irmãos, tem coisas que é doutrina, é doutrinário, é lei, é regra. Não mexe, porque não vai dar nada, vai dar problema. O resultado não vai ser nem um pouco engraçado. Então aí vai falando de algo mais profundo. E um outro detalhe muito importante também, dentro da cultura bíblica, é muito bom a gente saber isso, principalmente quem dá aula em escola bíblica dominical. Dentro da cultura bíblica, a educação do filho, irmãos, muita gente pensa que é do pai. Na Bíblia, a educação do filho, na cultura bíblica hebraica, é da mãe. Faz uma diferença muito grande quando você sabe disso, né? A mãe nos tempos bíblicos, ela era cuidadora, é que ficava em casa. Então até o ensinamento da Torá, da Bíblia hebraica, para o menino judeu, não é tarefa do pai. Talvez você pensava que era, não, é tarefa da mãe. É a mãe que ensina o menino. Então no judaísmo, até hoje, é a mãe. A mulher no judaísmo, ela é muito para criar filho e cuidar de casa. Ela é a responsável pelo filho. Se o filho lá na frente vira uma pessoa má, a mãe falhou, né? Então assim, imagina você nos tempos bíblicos, dava para a mulher, irmãos, dava para a mulher nos tempos bíblicos, presta atenção no que eu estou dizendo. O feminismo de hoje funcionaria lá nos tempos bíblicos? Por que não? Pode falar, é tudo. Pensa na prática de uma casa. Isso é, mas agora, pensa mais ainda, por que você acha que não dava na época bíblica? Como é, hein? Eu queria que vocês pensassem na casa, como era uma casa, irmãos, há 100 anos atrás? Eu estou falando de 100, porque eu tenho estou fazendo 56, e já vi coisa demais. Irmão, era cheio de bicho, onça, leão, animal, bestas feras, violentas. Não havia grandes cidades, senão aquelas de Egito, aquelas cidades enormes. Então, irmão, você acha que esse feminismo fraquinho aí, sabe esse negócio, essas frases que a gente usa, empoderamento feminino, você acha que a mulher aguentaria? Nunca, não tinha como. Então, olha como é que Deus faz. A mulher cuidava daquele ambiente que o marido ia para fora, se enfrentar lobo, leão, enfrentar as feras, para poder trazer mantimento para casa. Irmãos, plantar e colher, ou melhor, não plantar e não colher e comer como a gente vive hoje, isso é coisa recente, irmãos, no mundo todo, tá? No mundo todo, esse negócio de você não saber nem como é que você planta um pé de feijão e come feijão, ainda reclama ainda que está duro, né? Esse feijão da dele. Irmão, isso é coisa recente, irmão. Olha lá, o Joaquim está mostrando a mãozinha dele, né, Joaquim? É coisa recente, irmãos, é coisa de 60 anos para cá, tá? Sim, a gente corre atrás de facilidade. E muitas vezes a facilidade não é exemplo de sabedoria. Muitas vezes não é sabedoria. Vou te falar isso de uma melhor maneira, com um ditado que talvez você conheça, você já ouviu dizer. Nem sempre o caminho mais curto é o caminho melhor e mais seguro. Nem sempre, irmão, às vezes o caminho mais longo, né? O cara aí quer comprar um carro, ele vai pelo caminho mais curto. Irmãos, é porque Provérbios ensina sabedoria. E eu quero te mostrar que sabedoria passa de entendimento, tá? Você tem que ser muito seguro na hora de atender, que você tem só segundos para agir, porque o astuto do mundo te pega nesses momentos. Amém, queridos? Então aplica isso na tua vida, porque Salomão não aplicou isso, deu mal. E eu estou falando no momento, não de coisa de valores morais, igual o Provérbios vai ensinar, mas só te mostrando, né? Então, o versículo 8 e 9 é um apelo a ouvir e receber sabedoria dos pais. Aquele negócio que pai fala, cuidado minha filha com isso, cuidado meu filho, vai dar errado. Às vezes você planeja uma viagem para a praia, né, quer descansar um pouco, e sua mãe chega perto de você e fala, tem mãe aqui? Tem, né? Mãe, não sai falando isso não, viu? Não vai falando isso com a Gela não, viu, irmã? Senão vai travar ele. Mas às vezes a mãe sente no coração, assim, estou com o coração pesado, acho que você não devia ir. Ô irmão, desfaz a mala, escuta sua mãe. Quantos deram mal, morreram, perderam família por causa de desobediência?
Ô, irmãos, a voz de Deus, a voz da sabedoria de Deus está clamando, feito louca, por tudo quanto é canto, querendo te livrar do mal, querendo te conduzir, mas a gente é teimoso, nós somos teimosos por natureza. Se não colocar em prática, a sabedoria não te alcança. Se você ficar só no ouvido, guardando no coração bons ensinamentos e não colocar em prática, não chega a ser sabedoria. Mesmo a sabedoria, se ela não tornar-se prática na sua vida, ela não é sabedoria para você. Ela é para todo mundo, mesmo para você. Por isso que a Bíblia funciona para uns e para outros não. Você já notou que algumas pessoas vêm para a igreja e amanhã já está sendo ricamente abençoado? Mas tem outros que ficam 30 anos, 40, 50 e sai do jeito que entrou da igreja. Sabedoria, querido. O camarada adquiriu entendimento, ele ouviu muita pregação, ele ouviu muito exemplo, muito isso, muito testemunho. Ele viu que a coisa é boa e funciona, mas ele não consegue transmitir aquilo para a prática. Então, não chega a ser sabedoria naquela vida. Depois do versículo 10 ao 14, vai falar da sedução dos pecadores, tá, irmãos? É uma instrução, olha, filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Ô, meu irmão, quem aqui já viveu no mundo sabe como é que a gente é seduzido pelos pecadores. Pecadores são mestres para levar a gente para o mau caminho, irmãos. Te convida para uma coisinha aqui, outra ali, né? Lá no trabalho, geralmente, a sedução dos pecadores, ela chega tipo num evento. A gente, vamos fazer um evento, uma comemoração, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vem, eu sei que você é crente, mas tem bebida, tem tudo, mas você não precisa beber. Sim, eles nos seduzem. Então você vai devagarinho, vai daqui a pouco. Aí você começa a gostar do evento. Aí no dia do culto é o evento, você não vem no culto e vai lá. Aí já era. Aí, hein? Eu estava no seu serviço? Não, porque no meu também tinha. Está entendendo, irmão? Aí você deixa um culto para ir num evento do seu serviço. É porque eu tenho que ir. Você não tem que ir em lugar nenhum, irmão. Você tem que trabalhar. Seu negócio é cumprir suas ordens na empresa. Só para você ter coragem de entender que se você acha que é sábio, mas você não faz as escolhas práticas, você não chegou a ser sábio. Você é só entendido. Amém, queridos? Então esse é um clamor, né? Então para você tomar cuidado com a sedução dos pecadores. Do versículo 15 ao 19, vai falar o fim dos conspiradores da violência. Você pode encontrar, filho meu, não te ponhas no caminho com eles, desvia os seus pés das veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam para matar. Então ali vai falar o fim daqueles que conspiram para a violência. Do verso 20 ao 21, é um chamado público da sabedoria. Esse é famoso, né? A sabedoria clama assim, ó, a suprema sabedoria faz soar alto a voz e clama nas praças. Aí a suprema sabedoria clamando nas praças para que as pessoas pudessem ouvi-la. E veja, irmãos, que isso é um clamor da sabedoria. Um detalhe, esse capítulo 1 mostra o que será todo o livro. É a sabedoria de Deus clamando para as pessoas darem ouvido a ela, tá, irmão? Essa sabedoria que é de Deus, eu repito. Então aqui ela clama, olha, me ouve, me dá ouvido, né? E depois desse chamado público, faz um apelo para as pessoas simples, o 22, olha, até quando o tolo, ó tolos, amareis a tolice, até quando os zombadores desejarão a zombaria, e os loucos odiarão o conhecimento, convertei-vos pela minha repreensão, olha bem, a sabedoria está falando assim, converta-se pela minha repreensão. Então, irmãos, essa ideia que boa pregação é aquela pregação de amor, que abraça, que levanta, aqui está falando que a sabedoria repreende a gente. Por isso que um bom amigo te repreende quando você está indo para um caminho mau, irmãos, viu? Um bom amigo te repreende. Tem gente que fica com raiva quando alguém chega perto da gente e fala, ó, você precisa mudar a tua vida, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o caminho que você está indo. A sabedoria faz isso, irmãos, ela nos repreende. Ao passo que o tolo quer ouvir palavras boas, amigáveis, pode continuar, que está bom, né? E por aí vai. E depois nós vamos ver, nos últimos versículos, as consequências da sabedoria rejeitada. Quando a pessoa rejeita a sabedoria, está aí as consequências, irmão. Vai acontecer um punhado de coisa. Ele diz assim, olha, vindo como tempestade o vosso temor, então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não acharão. Veja bem se isso não parece conosco, em algumas orações da nossa vida. Já te aconteceu de você clamar ao Senhor e Ele não te responder? De você orar de madrugada e buscar o Senhor e não o achar?
Está falando aqui, olha, visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, visto que não quiseram o meu conselho, ou seja, o conselho da sabedoria, e desprezaram da minha repreensão, então vai comer do fruto do seu caminho. Ou seja, não vou te ouvir, não vou te responder, não vou te dar nada, toma na cara, porque você escolheu isso. Misericórdia, palavra pesada, né, irmãos? Então vamos lá, nossa conclusão então, irmãos, será diferente, como eu disse para vocês. Aqui, na verdade, estaria aquele estudo que eu escrevo lá do outro lado, mas eu achei bom passar pelo conjunto de versículos de acordo com o tema, até para te ajudar, né, a marcar na Bíblia. Eu marco assim. Por isso que quando eu estou conversando com alguém e eu preciso de algo, eu lembro mais ou menos, eu dou uma corrida na minha Bíblia, está escrito aqui, ó, esse aqui fala o assunto tal, então possibilita, por isso que eu fiz assim, ó, para você, ali, ó, tá vendo, ó, coloquei o fim dos conspiradores, ali o versículo 1 está todo ali, divididinho. Se Deus der graça, eu farei assim com todos os capítulos, tá? Vamos lá então, o que é que nós vimos? Nós vimos a importância da sabedoria e do temor de Deus como princípios fundamentais para uma vida plena e feliz. Traduzindo isso para a linguagem popular, está dizendo que se você seguir a sabedoria e o temor de Deus, você vai ter uma vida plena e feliz, uma vida completa, uma vida boa, cheia da graça. Buscar o conhecimento e o discernimento entre o que é certo e o que é errado são caminhos seguros para se evitar armadilhas e desviar-se do mal. Veja que lindo! Conhecimento, discernimento entre o certo e o errado é caminho seguro para evitar armadilha e você se desviar do mal. Quantas pessoas entram em armadilha, irmãos, nos negócios, entram em armadilha em propostas, quantas pessoas entram em armadilhas das mais diversas, até no namoro e casamento, quantas pessoas entram em armadilha? Você já ouviu alguém no final, depois de casado, falar, eu pensava que o meu marido era diferente, ou eu pensava que a minha esposa era diferente, porque durante o namoro mostrava-se uma pessoa, depois do casamento mostrava outra, armadilha. Está vendo? Mas quando você busca aí o discernimento e discernir bem entre o certo e o errado, busca conhecimento e deixa a sabedoria de Deus te envolver, um sinalzinho já é sinal para você, opa, não dá, não vai, né? Então é preciso entender isso. A sabedoria é uma companheira valiosa, que oferece conselho, direção, e aqueles que a procuram são recompensados com prosperidade e paz, né? Quem procura os conselhos da sabedoria, irmãos, tem direção, tem muita coisa boa, e ele vai lá na frente prosperar, vai ser feliz. Sabedoria não é um tesouro que a gente adquire apenas uma vez. Sabe aquele negócio que você fez uma vez, tá bom? Não, sabedoria não é assim. Ela é um processo contínuo de aprendizado e busca pelo entendimento. Olha bem, sabedoria não é entendimento, entendimento não é sabedoria. Sabedoria é muito mais envolvente. Mas olha a frase, que a sabedoria não é um tesouro que se adquire apenas uma vez, mas é um processo contínuo de aprendizado e busca pelo entendimento, porque o sábio busca entender, e o que entende e coloca em prática se torna sábio. Olha lá, o sábio busca entender, e quando ele entende e coloca em prática, ele se torna um sábio, porque ele põe em prática, ele aprendeu na prática. Então é uma mistura, por isso que eu falei para vocês que a palavra, as letras, o significado das palavras é muito parecido, mas não é exatamente o que a gente pensa, não é a mesma coisa, né, vamos dizer assim, né? É igual para nós, para muitos de nós louvor é a mesma coisa, mas existe uma diferença entre louvor e adoração, né? Oração. A gente pensa que tudo é a mesma coisa, mas não é. É até difícil você explicar. Mas eu já dei tudo aqui na igreja. Louvor, adoração, oração. Existe a oração de louvor, a oração de adoração, mas não é a mesma coisa, para você ver, tá vendo? Como é que a coisa parece que é e não é, né? Então é a mesma coisa, sabedoria, entendimento, conhecimento. Portanto, irmãos, essa busca por sabedoria, né? Essa busca constante pela sabedoria é um convite. Veja que não é uma obrigação, viu, irmã? Não é doutrina. Não é doutrina, sabedoria. Aqui a sabedoria está fazendo um convite para a gente buscá-la e está falando das consequências de você não aceitar esse convite, mas não é uma obrigação. Então, a sabedoria, né, é assim que ela funciona, tá, irmãos? Portanto, a busca constante pela sabedoria é um convite a todos os leitores do livro, né, de Provérbios, para dedicar-se ao conhecimento e à prática do temor de Deus, a fim de prosperarem e encontrarem plenitude em suas vidas. Eu já vi gente que nunca estudou, mas que é sábio. Já encontrou alguém? Hein?
Não é? Ele ali está dizendo que sabe de gente que não sabe nem ler e é sábio. Mas eu já vi gente estudado que é tolo. A minha avó, Zita, está falando que era. Nunca estudou e era sábia. O sábio, irmãos, ele tem uma palavra ponderada, uma palavra boa. O sábio não te joga para o buraco, irmão. Você pode chegar lá arrasado, na beira de dar um tiro no ouvido, conversa com o sábio. Você conversar com um tolo, todo te abraça. Não, pá, vamos ali no boteco ali, vou te mostrar. Te manda uma cerveja, aí tua depressão cai mais, você dá o tiro no ouvido. Ou então ele vem e fala, rapaz, você está ruim mesmo. Ah, não tem jeito de viver igual você, não dá. O tolo. Agora, vai conversar com o sábio na hora que você tiver desespero, irmão, na hora de acabar com a tua vida, procura o sábio, não vai para o lado do tolo, procura o sábio. Ele pode nunca ter te estudado, ele te levanta da queda, irmão. Ele te tira do barro e te levanta, porque ele é sábio, é bem diferente. Então, é assim que funciona. Sabedoria, irmãos, se adquire quando a gente começa a colocar em prática os padrões de doutrina. Por isso que lá fala da mãe, para o filho não desprezar a doutrina da mãe. A mãe chega com doutrina, mãe é o que pode, o que não pode. O pai já é bem diferente, o pai só instrui e vai embora trabalhar. A mãe não tem feito, todas as mães não têm feito, todas, né? Porque nem todas entendem isso, e o feminismo fez a mulher achar que ela está em igualdade com o homem. Então hoje a educação dos filhos é desequilibrada, não tem isso de pai e mãe ser igual, não existe, Deus não fez isso. Deus deu para o homem uma autoridade diferenciada e para a mulher outra. Então assim, por isso que está os filhos que a gente tem hoje. Em geral, quando não tinha pai e mãe trabalhando fora, e os filhos tinham essa instrução do pai e a doutrina da mãe, era muito diferente, irmãos. A criminalidade na rua era menos, porque a gente tinha doutrina da mãe. Ah, minha mãe era ótima para doutrinar também. Minha mãe mal sabia escrever o nome dela. Ela era ótima para doutrinar. Lembro direitinho o ensinamento da minha mãe que eu conto para vocês. Sabe como a minha mãe me ensinou que eu não devia pegar as menininhas na rua? Você nem imagina como ela me ensinou. Ela me ensinou com uma palavra. A minha mãe me arrumava para mim ir para o mundo. Minha mãe era diferente das mães, tá? Minha mãe nasceu para ser mãe. Ela me arrumava, penteava meu cabelinho, 15 anos, eu tinha cabelo, partidinho de lado e tal. Minha mãe me arrumava, irmão, para mim ir para bagunça. Mas um dia ela falou comigo uma frase: cuidado com as filhas dos outros. Irmão, essa frase, eu entendi tudo que ela queria dizer. Então está vendo como que doutrina de mãe é diferente? Então quando você, mãe, trabalha fora, quer te dizer uma coisa, você escolheu um caminho muito duro, porque você que Deus chamou para doutrinar o filho. O pai só chega para dar pancada, irmãos. O pai chega em casa, não quer saber de nada, chuta as roupas para lá suja, e quer comida, e quer televisão, e quer dormir. Agora a mãe, Deus deu o dom para doutrinar. Quando você trabalha fora, irmã, por isso que eu digo, você pegou uma tarefa muito pesada. Você trabalha fora e põe a doutrina do teu filho com a professora da escola, professor da creche, você está roubado. Ela vai doutrinar seu filho como? Aí teu filho vai ficar desequilibrado. Então você vê que as mães que trabalham fora, elas têm essa questão, dessa dificuldade, porque é para elas essa tarefa. O homem tem que fazer? Tem, mas Deus deu a autoridade de doutrinar para elas. Eu lembro direitinho essa frase que a minha mãe falou: cuidado com a filha. Lembra como se fosse hoje, irmão, mal podia lembrar a roupa. Eu não consigo lembrar a roupa, mas lembra, ela estava me arrumando, cabelinho, e ela falou: cuidado com o que você vai fazer com as filhas dos outros, cuidado com as filhas dos outros. Irmãos, é como se ela tivesse me entregado um livro inteiro de instrução, como é que eu deveria tratar as mocinhas da rua. Não falou mais nada, só isso, irmão: cuidado com o que você vai fazer com as filhas dos outros, ou cuidado com as filhas dos outros. Acho que foi assim. Irmãos, aquilo foi um livro inteiro. Eu sempre guardei isso no meu coração: cuidado com a filha dos outros. Doutrina, doutrina. De um coração sábio que nunca estudou. Eu acho que não, né? Acho que ela só começou a ler um pouquinho. Minha mãe só começou um pouquinho. Sabedoria, irmãos, e doutrina para ensinar. Eu aprendi. Se as minhas irmãs aprenderam, eu não sei. Eu não sei. Mas para mim valeu. Amém, queridos? Não precisa de estudar, é só pedir e pôr em prática que Deus dá a sabedoria. Amém? Amém, queridos? Vamos orar então. Estuda lá semana que vem o 2 e o 3. Que se Deus der graça, nós vamos estudar o 2 e o 3. E pedindo sempre Deus que nos dê conhecimento e nos dê sabedoria. Obrigado, Pai, te agradeço por esta noite abençoada, este dia, e peço que o Senhor guarda-nos. Não nos deixe, ó Deus, agir como tolos, mas encha-nos de sabedoria para aplicar em todas as áreas da nossa vida. Obrigado. Leva-nos em paz, dê-nos uma ótima noite, sono e descanso na Tua presença. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.